né? Todo mundo acompanhou comigo a história desse Abraão. O meu objetivo é trazer para vocês, pelo menos, o conhecimento a respeito dos patriarcas bíblicos. Abraão, Isaac e... Abraão, Isaac e... Jacó. Muito bem. Esses 3 patriarcas são os 3 pilares do povo hebreu, do povo judeu. E também são os 3 pilares da igreja de Jesus Cristo também, porque de lá veio Jesus, ok? Eu já falei sobre Abraão, né? Já ensinei um pouquinho sobre ele. Não dá para a gente fazer um estudo profundo, mas eu tenho certeza do seguinte: durante esse período que a gente estudou a história de Abraão, vocês aprendendo muito sobre ele. Vocês não conheciam tanto assim sobre Abraão. Vocês hoje já podem receber um diploma de Abraamologia. Né? Agora vocês vão perceber o seguinte, que esse homem que vai ficar no lugar dele, o filho dele, Isaac, que foi um filho prometido por Deus durante, todo mundo sabe quanto tempo, né? Quanto tempo durou? 25 anos. 25 anos, muito bem, tá vendo? São formados já. 25 anos esse homem esperou para que esse menino nascesse, esperando na fé, muita luta. E às vezes você tem luta, uma semana fala assim, olha, não aguento mais. E o Senhor está falando, está filmando aí? Sim. Então corta essa parte. Ok? Oh, Jesus. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 de Gênesis, mas você não vai precisar abrir a Bíblia, tá bom? Nós vamos ler aqui no PowerPoint, ok? Então o primeiro versículo de Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Irmãos queridos, a história se repete, porque o pai desse homem passou pelas mesmíssimas circunstâncias mais ou menos 100 anos antes. Vocês que estudaram comigo aqui se lembram que Abraão teve um momento na vida dele que Deus falou assim para ele, só relembrando rapidamente: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão pega todo o que tem, a família toda, os bezerros, os gados, e sai sem saber para onde ia, e chega no sul da cidade dos filisteus, chamado Gerar. E lá em Gerar teve uma grande fome, igualzinha que está acontecendo 100 anos depois. Teve uma grande fome. E então Abraão desceu ao Egito para buscar comida, comprar, porque o negócio acabou mesmo lá em Gerar, né? Agora está acontecendo a mesma coisa. Abraão morreu, Isaac se estabelece na terra dos filisteus. A terra dos filisteus é chamada Gerar, ok, pessoal? Vocês se lembram muito bem que no tempo de Abraão tinha um sujeito, um rei dos filisteus, cujo título era Abimeleque, ok? Aqui também tem um outro Abimeleque, que não é o mesmo de Abraão. Por quê? Porque Abimeleque não é o nome do cara, quem lembra? É o título dele. É o título real do rei dos filisteus. Assim como Faraó era um título real, não era um nome. Faraó era um título real do rei do Egito. E esse cara aqui é o rei dos filisteus, ok? Aí o segundo versículo diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Ok, pessoal? Não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu te indicar. Então preste atenção aqui, isso é interessante. O pai dele, 100 anos atrás, teve fome em Gerar, desceu ao Egito. Agora ele está passando a mesma situação. Ele tem que viver a vida dele pela fé dele. Irmãos, uma coisa interessante: ninguém consegue viver com a fé dos nossos pais. Amém? Amém. Se o seu pai era crente, era firme na palavra, você vai ter que se desenvolver a tua própria comunhão com Deus. Ninguém vive da herança espiritual do papai, a não ser os ensinos que a gente recebeu dos pais. Quantos tiveram pais crentes aqui? Muito bem. Então veja só, esse cara aqui, Isaac, ele aprendeu diretamente com Abraão. Já pensou que coisa maravilhosa? Você crescer com Abraão, o Abraão contando tudo como é que Deus esteve com ele todos esses anos. Maravilha, né? Glória a Deus. Abraão é o pai de vocês. Literalmente crescemos com Abraão. Vocês cresceram com Abraão, muito bem. Aí legal. Ok? Então Deus disse assim para Isaac: Isaac, não desça ao Egito. Abraão desceu ao Egito. Isaac não deve descer ao Egito. A palavra de Deus foi o oposto. Amém? Por que foi o oposto?
Vamos pensar um pouquinho. Porque um tempo atrás, né, Deus tinha falado assim para Abraão, assim, ó, ora, isso é o capítulo 12, lá atrás, ele diz assim, ora, havia fome naquela terra, Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Ok? Irmãos, Deus conhece as fraquezas de cada um de nós. Amém? Abraão pôde descer ao Egito. Ele aprontou lá, vocês sabem disso. Né? Quem lembra disso? Abraão aprontou no sentido de que a Sara era muito bonita e ele falou o seguinte, esses caras vão me matar para ficar com a Sara. Então vamos fazer o seguinte, se alguém perguntar se você é minha mulher, fala que não, você é minha irmã. E ela era meio irmã dele. Era uma meia mentira, né? Porém, Deus não quis que Isaac descesse ao Egito, porque talvez a fraqueza desse homem seria muito maior do que a do papai dele. Né? Deus conhece todas as coisas. As ordens de Deus que são dadas a nós são baseadas no nosso caráter. Deus conhece você profundamente, quando você levanta e quando você dorme. Deus sabe o que é melhor para você e o que é pior. Deus sabe os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Ele quer te preservar. E muitas vezes Deus proíbe certas coisas a você com o objetivo de te preservar, porque senão você vai se dar muito mal. O objetivo de Deus é trazer preservação aos seus filhos. Amém? Às vezes Deus nos manda sair de determinados lugares, sim ou não? Tem outros momentos que Deus nos manda ficar no lugar. Talvez Deus falou um dia para você assim, é tempo de ir embora para os Estados Unidos. Eu estava lá no Brasil, em Botucatu, lá, Bauru. Deus falou, vaza. Porque é momentos que você fala, meu Deus, a terra secou aqui. Qual é o problema? Aí Deus fala, desce ao Egito. É mais ou menos a mesma figuração para hoje. É ou não é, irmão? Os caras são lá de Goiânia, Deus fala assim, você vai lá para Las Vegas. Né? Quem sabe o futuro? Só Deus sabe. Né? Eu nunca pensei em estar aqui, nesse lugar. Nunca, quer dizer, quando eu era criança, jovem, eu falava, um dia eu vou para os Estados Unidos. Mas nunca pensei assim, de concretizar isso. A verdade é essa. Né? Agora, o detalhe aqui é o seguinte, irmãos. Deus está conosco no lugar que Ele manda ficar. Se Deus falar para você, fica aí, e as coisas pioram, Ele vai te sustentar no meio do caos. Aleluia. No meio do caos, no meio da dificuldade, é onde Deus começa a usar as circunstâncias como escola para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Amém? Deus começa a usar, Ele quer que você aprenda a usar o limão para fazer uma limonada. Amém. É o que está acontecendo na vida desse sujeito aqui. Isaac agora é sucessor de Abraão. Ele tem as promessas de Deus. Deus renova a aliança com Isaac num tempo dificílimo, de tribulação, de fome. E ele não livra, Deus não livra sempre das tribulações, irmãos. Às vezes você tem uma ilusão assim, poxa, Deus está comigo, então por que eu estou passando tudo isso? Calma. É porque você está com Deus que você está passando isso. Ele quer saber o que você vai fazer com os recursos interiores que Ele está te dando. Né? Deus quer tirar de dentro de você o gigante, a giganta, né? Que Ele está preparando. E isso não acontece sem algumas agitações externas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus nos faz conhecer melhor a aliança dele no meio das tribulações. Esse é um fato difícil, mas é verdadeiro. Amém. Quando está tudo bem na vida, você não conhece Deus direito. Deus sabe disso. Deus sabe quanto nós somos safadinhos. Ele fala assim, espera um pouquinho. Esse cara precisa de um agito, ele precisa de um... Né? Mas pode deixar, Deus não te mata não. Ele sabe a dose. Aleluia. Ele conhece a dose para o filho dele. Amém? Agora, Isaac começa assim, debaixo de prova. E havia uma aparente contradição aqui entre o que Deus prometeu a Abraão e o que estava acontecendo com ele. Ao invés de uma terra de abundância e descanso, ele encontrou uma terra de fome e de estresse. Quantos de vocês estão vivendo com Deus, às vezes tem um estresse danado e fala, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio. Né? Você não é o primeiro. Né? Deus já tinha passado vários caras na escola da fé, né? Irmãos, Deus tem um lugar de bênção para todos nós. Isso é uma verdade. Ele quer fazer você chegar no lugar da bênção. Existe uma peregrinação para isso.
Mas quando você chegar naquele lugar, você vai saber que lugar é esse. Você fala, Jesus, esse negócio aqui é fantástico. Porque não é só bênção material, mano. A sua vida precisa deslanchar como um todo. Amém? A sua vida vai fazer sentido, vai ter propósito. Você sabe que você não está tendo propósito quando você faz e parece que patina no gelo sempre e nunca chega a lugar nenhum e fala, meu Deus, que vida é essa? Eu trabalho, guardo dinheiro, gasto e não sei o quê. E que vida é essa? E Deus está querendo mostrar algo adiante que você precisa estar de antena ligada, porque Ele está preparando o caminho. Ok? Agora, para chegar lá, precisa ter algumas provas, algumas dificuldades, precisam exercitar a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança nele. Amém? A gente pode até dizer que o mal que nos aperfeiçoa passa a ser como um bem. É ou não é? O mal que nos aperfeiçoa virou bem. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Já pensou? A tua vizinha é chata, teu patrão ignorante. Tudo contribui juntamente para o bem no final. Deus está trabalhando com detalhes. Deus é o único que consegue fazer isso. Cirurgia com precisão. Este vizinho é o específico para o Everton. Aí você fala, meu Deus, por que você põe um cara desse para trabalhar comigo? É porque você precisa de um esmeril. Você precisa ser esmerilhado naquele... o Senhor Jesus. Aí você fala assim, o que está acontecendo na minha vida? Deus está te esmerilhando. A palavra de Deus diz assim, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. E Deus usa homens e pessoas para te trazer para... Você precisa sair esmerilhada. Ó. Glória a Deus. Vocês não estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. 100%. Isaac está sendo esmerilhado aqui na vida. Ok? Agora, vamos ler esse versículo aqui. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Deus está fazendo as mesmas promessas que Ele fez para Abraão. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Later. As mesmas promessas foram feitas para Isaac. As mesmas promessas que tinham sido feitas a Abraão, mas foram renovadas num novo fundamento. Por quê? Porque para Abraão, Deus jurou por si mesmo. Quando Deus pega Abraão, ele não tinha por quem jurar. Ele procurou outro maior que ele, não tinha. Ele falou assim, então eu juro por mim mesmo, Abraão, está escrito em Hebreus, que eu te farei uma grande nação. Que poder, né? Você já pensou Deus falando com você? Ó, vou te dar uma palavra minha. Conta comigo, eu te farei isso, isso, isso. Deus falou para Abraão assim, sou eu que estou jurando, não por você. Eu não estou acreditando no teu potencial. Eu não estou acreditando no teu bom caráter. Eu não estou acreditando que você nunca vai falhar adiante. Eu estou confiando em mim, Deus, que eu farei de você o que eu estou falando que farei. Esse é o Deus de Abraão. Amém? E agora, para Isaac, ele já trabalha numa outra base. Não, Deus não jura por ele mesmo. Ele jura pela aliança que tem com o pai dele. Os irmãos estão entendendo? Cada descendência dessa que vai surgir, vai ter que lembrar de um pacto feito lá atrás, com o avô, o papai, o avô, o tetravô e etc. Porque a aliança de Deus é com Abraão. E por causa de Abraão, toda a descendência dele será abençoada. Isso acontece na sua vida também. Amém? Você hoje tem uma aliança de sangue com Jesus Cristo. A tua semente tem que ser bendita. A tua semente, mesmo vocês que ainda não têm filhos, eu estou profetizando para o moço ali de azul. Essa manhã. Aleluia, Senhor. A sua semente tem que ser bendita. Os nossos filhos são a herança bendita do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: assim Isaac ficou aonde? Gerar. Em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse o seguinte: ela é minha irmã. Por quê? Porque ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois ele pensou: os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Os irmãos estão assistindo um filme, mesmo filme de novo? Uhum. Por que isso acontece na vida, irmão? Só tinha homem medroso com mulher bonita. Vocês estão percebendo? O pai dele fez a mesma coisa com 2 reis. Vocês lembram disso? Abraão fez isso com Sara, com o faraó no Egito e com Abimeleque aqui em Gerar. Será que ele sabia que o pai dele já tinha feito isso? Mas é esse o padrão. A pergunta que eu fiz é exatamente essa. Todos os filhos têm a tendência de repetir os padrões de erro dos pais. Oh, I got it. Amém? Ele sabia a história de pai, do papai. Em vez de copiar o bem do papai, ele está copiando as mancadas. Os filmes são repetidos. Não é isso? Ah, papai gosta de tomar muita cachaça. Vamos experimentar esse negocinho aqui. Né? Geralmente é assim. Papai é muito mulherengo. Opa, vou fazer uma coleção. Tem culpa no pai, né? É assim que funciona. A gente repete os padrões. Dificilmente os nossos filhos não repetem os nossos padrões. Tem uns que não repetem. Né? Mas ele está repetindo o que vocês estão vendo claramente, né? Ok? Aí diz assim: Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. E o cara, esse tal de Abimeleque, ele estava ligadão na Rebeca, já estava a fim de trazer para o harém. É o mesmo padrão de antes do papai, certo? Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: vem cá, na verdade ela é tua mulher porque você me disse que ela é tua irmã. A mesma pergunta que o outro Abimeleque fez. Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Mas rapaz, ô bicho frouxo. O que o senhor faria? Rapaz, eu não daria minha mulher para esse cara não. Vocês dariam? Eu não. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Na verdade, você se lembra que da outra vez Deus falou para Abimeleque: solta essa mulher, senão eu te mato. Lembra? E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Por quê? Porque este Abimeleque também já conhece o Deus de Abraão. Já conhece a história de Abraão, quando Deus falou: ó, se você não soltar essa mulher, você é um homem morto. Lembra disso? Lembra disso? Então, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu quantos? 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Glória a Deus! Cara, o cara está morando no meio de uma seca, igual pior do que a seca do Ceará em 1960 e pouco. Não tem como plantar. Ele planta e a coisa multiplica 100 por 1 na mão dele. Esse é um fator sobrenatural na vida desse cara, sim ou não? A marca de Deus vai fazer diferença na nossa vida onde a gente estiver. Seja no Vale da Morte aqui, você pode plantar batata doce lá. Porque quando Deus abençoa esse fator aqui, é um fator poderosíssimo, que não depende do natural. Quando Deus te abençoa, ninguém impede o teu progresso. Ninguém, nem Satanás. Ninguém pode impedir o teu progresso, só você mesmo. Guarde o que eu estou falando. O único cara, a única mulher, a única pessoa que pode impedir a bênção de Deus na sua vida é você. Como? Quando você entra na do inimigo e ele ganha base legal contra você. Eu poderia dar uma outra lição bíblica, não vai dar tempo de eu fazer isso, mas se vocês lerem lá em Números, quando o rei de Abimeleque, o rei dos Amalequitas, contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deus falou assim: não faça isso. Falou para o profeta: não faça isso, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que eu abençoo. Amém.
Aí o Balaão falou, tudo bem, Deus, eu entendi a mensagem. Aí os caras vieram com uma propina, grana, muita grana, porque eles sabiam que se houvesse uma profecia contra, de amaldiçoamento, talvez Israel fosse derrotado diante deles. Os caras conhecem o mundo espiritual, só a gente que não conhece. Palavras têm poder quando são movidas pela malignidade ou pela bênção de Deus. Amém? Porém, a malignidade da palavra nunca pega contra a vida daquele que tem a bênção do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz, contra Israel não vale encantamento. Significa o seguinte, traduzindo para o português moderno. Macumba não pega um crente de verdade. Amém. Amém. Estou traduzindo para o português mais moderno e o outro está dando risada. Então veja só. Só para finalizar. Balaão pegou aquela oferta, achou aquele negócio interessante, a propina do Lava Jato era grande, ele falou assim, vamos repensar, Senhor. Começou a falar com Deus. Senhor, os caras estão me chamando lá, posso ir? Deus falou, vai. Interessante esse texto. Por que Deus falou, vai, se ele tinha falado não atrás? Porque Deus estava falando assim, vai que você vai se lascar. Vocês estão pensando o quê? Sabe quando você insiste com Deus? Uma coisa que ele já falou que não é para fazer? Ah, mas Senhor, tem jeito? Vai, pode ir. Aí você sabe o que aconteceu, né? Ele está no meio do caminho, em cima de um jumento. Não tem nada a ver com o texto, mas tem a ver com o todo. Em cima de um jumentinho, indo para amaldiçoar Israel. O jumento vê um anjo na frente dele, e o caminho era estreito. Era um penhasco, sabe aquele penhasco? Se você vai para cá, você cai no abismo, do lado de cá é uma montanha aqui. E o anjo aparece com uma espada de fogo na mão, na frente do jumento. O jumento olha e vê o anjo. E o jumento do Balaão não vê o anjo. Não, o jumento do Balaão viu o anjo. Mas quando a gente deixa de obedecer a Deus nesse nível, a gente vira jumento. E o nosso jumento vira crente. Os irmãos estão entendendo isso? Deus usa a boca de um jumento para falar com o cara. Ele começa a bater no jumento. Seu jumento desgraçado anda e não sei o que e tal. E o jumento começa a dar pinote, porque ele está vendo o anjo, né? Aí de repente Deus abre a boca do jumento. Olha que coisa sobrenatural. E começa a falar com o Balaão. Desde pequeno que eu te sirvo. E você, porque me trata assim com tamanha crueldade, falando, o jumento falando. E o mais espantoso é que Balaão começa a responder para o jumento. É porque você, não, ao invés de andar e não sei o que, olha só. Eu não consigo entender essa estupidez. De repente o anjo falou assim, olha para frente que você vai me enxergar. O cara enxergou o anjo, falou assim, ó. Se você viesse mais um passo, eu mataria você agora, o anjo falou para ele. Porque Deus já falou para você lá atrás, porque você não vinha aqui amaldiçoar o povo de Deus. Sabe onde eu quero chegar com isso? Irmãos, é o seguinte, a bênção de Deus nunca pode ser tirada quando Deus dá a bênção sobre alguém. Não tem como reverter esse negócio. Amém. O que Deus estava querendo fazer é o seguinte, não amaldiçoe o meu povo, porque você morre. Estava falando para Balaão. Agora, a única estratégia que os amalequitas tinham era fazer com que Israel caísse em desobediência para que eles mesmos perdessem a bênção de Deus. O que eles fizeram? Arranjaram um bocado de mulher. Aí, mulher sempre é um problema na vida do sujeito. Nesse sentido é. Porque o cara não consegue ser amaldiçoado com cachaça, não consegue ser amaldiçoado com jogo, com gambling, com nada. Aí os caras arranjam um monte de filisteia e fala assim, prostitui toda essa moçada aí todinha e a gente está com a guerra pronta. Esse foi o único jeito que os caras arranjaram de fazer Israel cair no próprio laço da maldição. Vocês podem ler isso lá em Números. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Números o quê, pastor? Números, depois vocês procuram lá, eu vou procurar para vocês depois. É o seguinte, onde eu quero chegar com isso? A bênção de Deus só pode ser frustrada pelo abençoado. Quando você deixa Deus e faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, dá espaço para Satanás, aí ele entra, come o seu lanche e estoura o saquinho do Mac. Porque ele está vendo a única maneira dele te pegar. Foi claro, não, irmãos? Glória a Deus, então. Vamos continuar aqui.
Aí, o homem enriqueceu. Como é que você consegue enriquecer no meio de uma pobreza terrível? Uma situação toda adversa. Você monta um empreendimento e o negócio começa a florescer, cara. Vocês estão entendendo? Eu quero falar com vocês, irmãos, o seguinte. Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, mostrou para nós o que é bênção. Através desses 3 homens. Através desses 3 homens, nós vamos aprender que toda a igreja de Jesus precisa entrar nesse ambiente da bênção. A igreja não pode funcionar sem a bênção de Deus. Você não pode funcionar sem a bênção de Deus. Amém? O que Deus está falando para nós, através desses caras aqui, é o seguinte. Quando Ele abençoa a nossa vida, as pessoas ao redor vão ter que ver isso em nós. É uma coisa poderosa. Judeu prospera, eu não sei nem, não tem explicação para isso. Né? Se você pegar aí todos esses caras grandes hoje, o cara do Facebook, acho que era judeu, né? Zuckerberg, o nome dele? Quem mais? Steven Spielberg. Vai citando os caras. Albert Einstein. E tudo que é cara, tudo que esses caras grandão Steve Jobs. Tudo judeu. Como é que os caras conseguem prosperar assim? Existe uma coisa sobrenatural que impele eles para essa bênção. Agora, isso não é só privilégio deles. Deus está nos inserindo nessas bênçãos através de Jesus Cristo. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Isso vai acontecer na vida de todo mundo que prospera da parte de Deus. O diabo vai levantar sempre gente invejosa, que vai fazer o seguinte vai tentar fazer o seguinte conosco. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Por quê? Porque poços de água era uma riqueza tremenda na época, igual o poço de petróleo. Quem tinha poço de água era um cara rico, porque o negócio era seco demais. Entendeu? Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Interessante isso aí. O que eles faziam? Eles não podem impedir o progresso, a prosperidade de Isaac. O que eles tentam fazer? Vamos tentar minar, tentar estragar a fonte de recurso que ele tem. É isso que o diabo tenta fazer com a nossa vida. Ele não consegue impedir o teu progresso quando Deus está contigo. Mas ele fura um pneu do teu carro, ele faz, né, tenta alguém bater no teu carro, ele começa a fazer essa minação ao redor. Não se preocupe, porque Deus... Está trabalhando. Esse negócio, essa periférico, Deus está trabalhando nisso. Amém? Amém. Deus está trabalhando nisso. Pastor, eu não sei porque está vindo uma onda de azar. Não é azar não. É algo do inimigo que está vindo contra você. Mas você se mantenha firme. Profira com a tua boca somente a palavra de Deus. Porque essa coisa toda vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, porque você já está poderoso demais para viver aqui conosco. O crente começa a incomodar quando ele começa a progredir e prosperar e ser grande. Eu acredito no evangelho que traz prosperidade. Quanto você acredita? O que eu não acredito é num evangelho de prosperidade quando ele é pregado por uma mentalidade aproveitadora das pessoas. Isso eu não acredito, não aceito. Eu acredito no verdadeiro evangelho de Deus que traz a prosperidade para a nossa vida. Amém? Sai da nossa terra, você já está poderoso demais, não dá para viver junto aqui. Então, Isaac se mudou de lá, acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Aí Isaac, quando chegou no vale de Gerar, o Abraão tinha aberto vários poços antigamente lá, e tinha só a marca dos poços. Ele chega lá e vamos fazer o seguinte: vamos reabrir os poços cavados no tempo de papai. E os filisteus tinham fechado depois que Abraão morreu.
e deu-lhe os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Os irmãos sabem que nome, na cultura hebraica, é algo poderoso. Tem a ver com a situação, com o destino das pessoas. Então, tudo na vida dos hebreus tinha um nome. E quando você dava um nome, você conseguia trazer do mundo espiritual um destino para aquela coisa. É algo incrível essa história de nomes na cultura do povo de Deus. Se você falasse assim, quem lembra de um episódio bíblico ligado com nome, que tem poder? Quem lembra disso? Ismael. Betel. Ismael. Tudo que Deus nomeia, aquilo tem um destino em acordo com o nome dado. Betel significa a casa de Deus, lembra? Quando Jacó viu aquela escada para o céu, ele falou, esta é a casa de Deus, Bet-El. Né? E, enfim, ele tá lá e dá nome aos poços. Né? Vamos lá. Diz assim, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Isso aí é algo que você deve ver na sua vida. Ninguém está dando um mínimo de valor para aqueles poços velhos enterrados lá. Mas chega um servo de Deus e fala, vamos fazer algo novo aqui. Nós vamos começar a mexer e cavar. Aí chega ninguém e fala, não, essa água é nossa. Né? Não era deles até você mexer ali. Irmãos, o inimigo é sujo. Ele vai trabalhar desse jeito contra a tua vida. Né? Até mulher feia, que ninguém tasca. Eu vi primeiro, quando o cara está afim dela, aparece 10 candidatos. Imagina um poço no meio da Palestina seca. É engraçada a vida, né, irmão? Olha lá. Eles discutiram, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram. Ezeque significa contenda, briga. Ok? Então os seus servos cavaram outro poço. O que estava acontecendo aqui? Ó? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Isaac tem uma bênção de Deus sobre ele. Onde ele põe a mão, vira ouro. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte. O mundo e Satanás vai tentar te impedir quando você tem a bênção de Deus. Você vai tentar mexer em algo aqui ou fazer algo aqui e a circunstância se fecha para você não fazer. Não se preocupe, sai daqui, não brigue. Esse é o ponto que eu estou falando. Não contenda. Aquele que tem a bênção de Deus não fica contendendo, não, isso aqui é meu, é meu. Não. Ah, é de você? É o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a bênção de Deus não está nisso. Está neste. Então o que ele faz? Ele sai, aquele poço foi contendido. Ele sai daquele poço e vai cavar outro poço. In Jesus' name. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa deste outro poço. O cara ia cavando o poço e os filisteus, não, agora esse poço é nosso. E aí ainda, o negócio estava difícil para ele. Mas ele não brigava com os caras. Ele tinha na mentalidade dele o que Abraão tinha passado lá atrás com Ló. Quem lembra? O pai dele, o pai de Isaac, uma vez, os rebanhos deles cresceram muitos dois, de Abraão e de Ló. E Abraão falou assim, não dá mais para você viver junto com a gente está tendo discussão de pastores, escolhe a terra, lembra? Para onde você quiser ir. Ele falou, me dá só aquela campinazinha verde ali, tá bom? Né? Lembra disso? Aquela campinazinha verde tá boa, era a melhor terra do pedaço. Ali era humilde, me dá só aquele pedacinho de verde, fica com essa parte mais sequinha. Mas você sabe o que aconteceu. Abraão não brigou por causa daquela terra. Você quer o verde? Aleluia. Né? Deus prosperou Abraão no seco. E Ló, o que virou aquelas duas cidades? Sodoma e Gomorra. E Ló teve que sair de lá depois na base do fogo. Né? Então, veja, o que esse cara está fazendo aqui é o exemplo do pai. Ele cava um poço, vem os filisteus e fala, é nosso. Ele falou, ok.
Ele vai e cava outro. E está havendo uma sucessão de coisas assim, né? Vamos lá então. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Vocês estão percebendo? E ninguém discutiu. Chegou um momento que ninguém mais discutiu com ele. É o que está acontecendo aqui. E dele o nome de Reobote, dizendo: Reobote significa: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quando que ele soube que ali era o momento, era o lugar ideal para ele prosperar livremente? Porque ninguém contendeu mais. Ele é um sinal de Deus na tua vida. As contendas e os problemas que estão acontecendo nas tuas circunstâncias são o taco de Deus, vamos dizer assim, na bola de snooker da tua vida. Aí não está legal ainda. Pá, vem um filisteu e te mina ali. Entendeu? É Deus te movendo. Vai ter um momento em que você fala: e aí, Senhor? Ninguém está brigando mais comigo por causa de poço. Deus está falando com você. Esse é o lugar. Fica aí. Entenderam? Como é que você discerne a vontade de Deus na sua vida? Quando você tem aquela antena divina e fala: uau, estou entendendo pela fé que Deus está me mandando ficar aqui. Deus não manda anjo toda hora falando assim: Tatiana ou Henrique. Não. Deus está entendendo, está querendo que você tenha o quê? Discernimento. Isso é legal com a fé. Discirna a vontade do Senhor. Deus está querendo que eu fique aqui, ou Ele está querendo que eu vá para lá. É discernimento. E quando você discerne, Deus te dá o aval dele. Entendeu? Legal. Muito bem. Eu queria orar com vocês nesse momento.